eu sou Malu Mota. E eu sou Silvia Vinhas. Começa agora mais uma edição do Notícias em Foco especial Covid-19. O Timor-Leste, localizado no Sudeste Asiático, é um dos poucos países que conseguiram conter o avanço da Covid-19 com apenas 27 casos registrados. É a única nação asiática que tem a língua portuguesa como idioma oficial. O brasileiro Cláudio Savagé mora no Timor e conta como o país se tornou um exemplo no controle do novo coronavírus. Independente desde 2002, a República Democrática de Timor-Leste é um dos países mais novos do mundo. Ele fica na parte oriental da ilha de Timor, no sul da Indonésia, e tem uma população de 1.300.000 habitantes. Desde o início da pandemia, o governo timorense tomou várias medidas que tornaram o país um exemplo no controle do novo coronavírus. No dia 28 de março, estado de emergência. Estado de emergência e fechamento total da fronteira terrestre e fechamento das fronteiras aéreas também. Todos os voos comerciais cancelados. Pela fronteira terrestre entraram muitas pessoas, entrou muita gente e essas pessoas eram diretamente levadas para quarentenas na própria região da fronteira e depois trazidas para Dili e colocadas em hotéis da cidade. Todos os hotéis da cidade foram usados, todos. Os 2 melhores hotéis ficaram reservados para o pessoal de saúde, motoristas de ambulância, enfermeiros, médicos, enfim, todo mundo que estava trabalhando com essas pessoas, dando assistência a essas pessoas nas diversas quarentenas espalhadas pela cidade, também não voltavam para casa. Primeiro, estado de emergência, proibido circular na rua, a não ser em casos, enfim, e fazer compra e voltar para casa, né? Pias instaladas públicas, instaladas em toda a cidade, em todas as lojas, dos mais minúsculos quiosques até o supermercado, tudo com pia do lado de fora, toalha de papel, sabão à vontade, água, várias pias públicas, mesmo no meio da rua, todo mundo de máscara e todo mundo em casa. Enquanto isso, o governo pôde canalizar as energias deles para poder organizar essas quarentenas, poder cuidar das pessoas que estavam infectadas. Todos eles tiveram a mesma origem, que foi a fronteira terrestre. Então, foi muito fácil conseguir deter isso e não deixar isso cair na comunidade. Desde março, Timor-Leste fez 5.200 testes de Covid-19, com 27 casos confirmados e nenhuma morte registrada. Foram, ao todo, 3 estados de emergência consecutivos, em março, abril, maio e junho. Em julho, a gente teve uma pausa e agora, no dia 6 de agosto, voltou o estado de emergência. Porque as fronteiras terrestres continuam sendo abertas durante 2 horas às quartas-feiras. E tem um controle severo do Ministério, estão fiscalizando as pessoas, você não sabe que horas eles vão aparecer. Enfim, as pessoas está todo mundo cumprindo, porque é um sistema de saúde ainda muito precário, né? Muito frágil, foi fortemente reforçado durante todo esse período. No início, a gente tinha um respirador, funcionando. Hoje a gente deve ter por aí, talvez uns 25. E vai chegar mais, tem mais coisa comprada que não conseguiu chegar ainda. E vai ser muito bom isso, porque quando isso terminar, porque um dia isso vai acabar, né, o sistema de saúde do país vai estar super bem equipado. Além das medidas do governo, Cláudio Savagé destaca a resiliência do povo timorense para poder superar esse momento pandêmico. Eles têm muita experiência em resistir. Eles resistiram durante 24 anos à invasão indonésia, com muita paciência, com muita serenidade e com muita fé. Eles foram
e venceram os indonésios em 24 anos, né, na resistência. Então, experiência em resistência eles têm. Isolamento não é muita novidade para eles, porque, na verdade, a gente sempre esteve isolado aqui, né? Mesmo com voos comerciais, com tudo, isso aqui é um cantinho isolado do mundo, do planeta, entendeu? Eu sou totalmente grupo de risco. Entendeu? Eu não quero saber de botar o meu pé fora daqui para lugar nenhum. Aliás, eu só vou me mover quando tiver uma vacina. O Cláudio esteve em Timor-Leste pela primeira vez em 2002 para documentar o período pós-independência e se apaixonou pelo povo e pela cultura timorense. Em 2013, ele decidiu morar de vez no país, onde já realizou vários trabalhos na área da comunicação social. Rodei um longa-metragem, morei numa ilha, uma pequena ilha. Timor-Leste é uma espécie de sonho, e um sonho muito bom, onde a ansiedade é próxima do zero. É um lugar belíssimo, bonito, um fundo do mar espetacular, uma montanha extraordinária. Você tem serra, você pode sentir frio. Se você estiver muito estressado desse calor sufocante, porque é muito quente, você sobe a montanha, você tem uma temperatura agradabilíssima. Você tem umas pessoas ótimas, muito simpáticas, muito acolhedoras. Enfim, é um lugar especial na minha vida. Além do português, o outro idioma oficial do Timor e também o mais falado é o tetum. Novas relações sociais focadas no distanciamento e sem demonstrações calorosas de afeto. Isso é o que temos visto desde o início da pandemia. Para milhares de novas mamães, evitar o contágio do novo coronavírus durante a quarentena coincidiu com o período de reclusão que permite cuidar de um recém-nascido. São semanas de descobertas, mas sem os familiares por perto e sem a ajuda de babás. É dia de festa na casa do Marco e da Marcela. É o 4º mêsversário do Guilherme. A mesa ganhou decoração especial, mas a comemoração é restrita à família, que segue em isolamento por causa da pandemia. O Guilherme nasceu no dia 26 de março, logo no início da quarentena no estado de São Paulo. A pandemia mudou os planos do casal. Nas primeiras semanas, a gente meio que não sabia porque as notícias eram meio desencontradas, né? Então era sempre assim, tipo, na próxima semana vai ser a pior semana. E, tipo, a gente estava no 9º mês da gestação, então nossa cabeça ia a mil, né? A gente é pai de primeira viagem, né? A gente falou, a gente não vai saber cuidar de uma criança assim, recém-nascida. Vamos para casa da sua mãe. E aí, por conta da epidemia, os pais, a mãe da Marcela, os avós dela moram lá, eles são um grupo de risco. A gente ficou super preocupado de ir para lá, e aí cancelamos, viemos para casa. Com isso, parece que foi uma mudança, você só em vez de ir para lá, você veio para cá. Mas, na verdade, foi muito difícil, né? Porque a gente não teve praticamente ajuda nenhuma, né? As visitas não são apenas capricho. A ajuda da mãe, por exemplo, é um apoio prático e emocional para a mulher que acaba também de se tornar mãe. A falta de avós nas primeiras semanas com o bebê significou uma proximidade maior com as tarefas do dia a dia. Tem sido sensacional. Eu acho que tem outros pontos bacanas, assim, né? Tanto eu estou acompanhando o crescimento dele, quanto a gente estreitou bem o laço de estar bem próximo. Esse isolamento, de certa forma, nos deu bastante privacidade para a gente poder aproveitar e, sabe, errar, enfim, curtir o começo da vida do Guilherme de uma forma bem plena. Assim. Mãe da Violeta, a Ana Virgínia Balussier também passou a quarentena do puerpério em isolamento por causa do vírus. Todo mundo fala que esses primeiros 40 dias, que é o chamado a quarentena da puérpera, da mãe que acabou de ter o seu filho, são os mais difíceis. O vírus era muito novo ainda, a gente sabia pouco sobre ele, não sabia os efeitos no recém-nascido e também a gente já sabia que os idosos eram muito afetados. E por mais que a gente soubesse que as crianças eram um pouco mais imunes ao poder da Covid, ainda era muito incerto. Eu não ia de forma alguma expor a minha
bebê recém-nascida a isso. Então a gente teve uma política rigorosa de se isolar completamente. Eu fiquei 40 dias sem sair de casa. Sem ajuda externa, Ana Virgínia e o marido descobriram sozinhos cada nuance da pequena Violeta. Eu e meu marido, Victor, a gente foi obrigado a descobrir tudo sozinho. A gente descobriu tudo, desde como fazer a nossa filha parar de chorar, até discernir todos os chorinhos diferentes, quando um choro era fome, quando um choro era frio ou calor, ou cólicas, que é muito comum o bebê ter cólica nessa fase. E a gente teve que descobrir isso tudo sozinho. Os relatos das madrugadas insones viraram livro. Em Talvez Ela Não Precise de Mim, Ana Virgínia descreve o período em quarentena e as dúvidas sobre o futuro em meio à pandemia e ao puerpério. Eu escrevia durante as madrugadas, sobretudo. E a ideia que eu tive era expurgar um pouco de mim tudo o que aconteceu, todas as dificuldades e as delícias também. Além das dificuldades de lidar com as sutilezas dos recém-nascidos, os novos pais relatam preocupações com a sociabilidade dos bebês ao fim do período de isolamento. Será que ele vai estranhar as pessoas? É uma situação de incerteza que quando você está com um neném, a pior coisa do mundo é ter a incerteza. Mas não tem muito o que fazer, né? A gente não sabe como é que vai ser. O bebê nesses primeiros dias, o bebê não tem muita noção ainda de quem é quem. E basta o pai e a mãe para ele. Então acho que dói mais na gente e nos avós e nos tios e nos primos não conhecê-la do que para ela. A Violeta, recentemente, ela esteve com a pediatra, né? E ela fica muito de boa mesmo, assim. Então isso me leva a crer que o fato de estranhos, do mundo não ser estranho a ela, eu gosto de acreditar que ela não será afetada por isso. As puérperas, que são aquelas mulheres que acabaram de ter filhos, e as grávidas, foram declaradas como grupo de risco para o novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar das pesquisas não serem conclusivas, casos de morte em gestantes e bebês chamaram a atenção dos médicos, viu, Silvia? E segundo os especialistas, Malu, elas podem ter a imunidade e o sistema respiratório comprometidos, principalmente no último trimestre da gravidez e logo após o parto. O recomendado é que as grávidas só saiam de casa quando forem a exames e consultas do pré-natal e as puérperas para ir ao pediatra. E o Notícias em Foco especial Covid-19 fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar essa edição também nas nossas redes sociais. E nós encerramos com a música Estrada Nova, de Oswaldo Montenegro, interpretada por Gabriel Terassi. Até a próxima. Eu conheço o medo de ir embora, não saber o que fazer com a mão, gritar pro mundo e saber que o mundo não presta atenção. Eu conheço o medo de ir embora, embora não pareça, a dor vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar.